Paz, meus queridos, bom dia. Essa é uma manhã em que nós vamos entregar todos os nossos anseios, preocupações aos pés do Senhor. Como diz a música, eu quebro o meu vaso e tudo aquilo que tem me preocupado, angustiado, eu entrego aos pés do Senhor. Porque nós sabemos que nessa vida nós temos batalhas, mas com a mão poderosa do Senhor sobre nós, nós nos tornaremos verdadeiros guerreiros. Porque os guerreiros verdadeiros, vitoriosos, são forjados nas batalhas, nas guerras do nosso dia a dia. Mas eu vencerei minhas guerras confiando no Senhor, na sua palavra, no que diz em sua palavra ao meu respeito. Não que dizem as circunstâncias, os problemas ou as outras pessoas, mas em tudo eu deposito minha confiança no Senhor. Você tem sua Bíblia aí? Já abra em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas para podermos alcançar muitas vidas para Jesus. Que é isso que Jesus quer de nós, que nós alcancemos vidas, que nós anunciemos as boas novas da salvação, da restauração, da restituição. Então eu e você, juntos, vamos fazer esse trabalho. Vamos ler? Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Mesmo por breves provações podemos passar, mas sabemos que em Cristo somos mais do que vitoriosos e toda batalha que eu enfrentar vou vencer para a honra e glória do nosso Pai Todo-Poderoso. Nós sabemos que os bons soldados, eles são preparados através de árduos treinamentos no dia a dia. Porém, para os tornar grandes guerreiros, vitoriosos e vencedores, é preciso experiência nas batalhas. O insight desse texto surgiu na minha mente após eu estar orientando alguns crentes que estão passando por tribulações, por provações na vida. E me surgiu essa palavra, mesmo que nós estejamos passando por provações, considere motivo de grande alegria, pois vocês sabem que o Senhor está provando sua fé e ela vai produzir perseverança, ela vai produzir ânimo, ela vai produzir coragem para você conseguir. Nós, através das provações, é necessário, tem o objetivo de nos tornar maduros, íntegros, e que não falte nada de Deus em nossas vidas. É claro que eu estou falando de pecados, de lutas decorrentes do enfrentamento contra o pecado que está ali nas trevas, contra as nossas próprias carnes, os desejos e vontades da nossa carne, e também os demônios e a decisão de nós obedecermos fielmente a palavra de Deus, pois todo dia virão provações, virão tentações, virão provas. Saiba que em 1 Pedro 4,15 diz: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em compromissos ou negócios alheios. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está no meio da guerra, se dê por privilegiado, pois se a prova da sua fé for confirmada,
Essa vai te garantir o selo do caráter piedoso de Deus, como recompensa da sua fé, ou seja, a salvação da sua alma e a vida eterna, como sempre, com o nosso Paizinho amado. O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, Ele permite que essas temporárias provações sejam instrumentos benignos para corrigir o nosso caráter, para forjar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo, e que nós sejamos todo dia mais parecidos com Jesus e adequar a perfeita e boa vontade revelada em sua palavra. Portanto, não fique triste quando é necessário. Nós somos afligidos, sim, mas para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Não é porque Deus quer te castigar ou te punir. Existe um grande perigo quando nós vivemos sob uma vida levada de qualquer jeito aí no mundo, pois a tendência desse mundo é de um descuido geral, total com a vida espiritual. Não se preocupam com o dia de amanhã, se há salvação. Quando Deus pedir a sua alma, o que você terá para oferecer em troca? O mundo não se preocupa com isso. E se nós entrarmos nessa onda, nós corremos o risco de relaxar na oração, relaxar na palavra, no estudo e na meditação, na comunhão da igreja, de irmos aos cultos, às células, de irmos no encontro de oração. Por isso, muitas vezes, Deus permite para que nós nos aproximemos mais dele. Essa fornalha de aflições vale mais do que o ouro, diz a palavra, e prepara o crente para professar as virtudes dos sofrimentos de Cristo. A nossa salvação está prestes a se revelar, e o fim dos tempos está próximo. E como tem sido forjado o nosso caráter? Porque ainda há um pouquinho de tempo, diz a palavra, e o que há de vir, virá e não tardará. Essas provações e lutas experimentadas pelos cristãos nesse mundo são momentâneas, e pela nossa confiança em Deus podemos passar por cima delas. Nem mesmo a tristeza decorrente dos perigos, perseguições, males da peregrinação nessa terra poderá extinguir de nós essa grande alegria que nós temos na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar sua noiva pura, preparada. E é nessa esperança que nós conseguimos vida e vida em abundância. Portanto, meus queridos, como um bom soldado de Cristo, não deixe de lutar o bom combate da pregação do Evangelho, de anunciar as boas novas do reino de Deus. Essa é uma missão especial que o Senhor deu para você, e você recebeu pela fé e deve ser plenamente cumprida. Combata essas forças do pecado que querem dia após dia entrar em nossa família, entrar na nossa igreja, entrar na nossa vida. Lute contra as forças do inimigo, o diabo que age nesse mundo. E em Jesus a sua vitória é garantida. Nós temos na palavra de Deus um personagem, Micaías. Um personagem é pouco falado, mas muito bem falado. Na passagem bíblica onde fala o seu nome, onde ele é mencionado, a Bíblia destaca que ele é um servo fiel a Deus. Ele foi um profeta que viveu em tempos de guerra. Sim, assim como nós temos nossas guerras. O texto fala que Israel e Judá se uniram para batalhar contra a Síria. A verdadeira batalha, porém, era espiritual, tal qual como os nossos tempos. Nós temos que lutar o tempo todo contra a mentira, contra a idolatria, contra a imoralidade.
que na época queriam se apossar da nação de Israel e hoje querem se apossar das nossas vidas, das nossas famílias. A guerra então era entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e Baal, igualzinho como hoje. Era uma guerra pelos corações e mentes das pessoas. E hoje o que eu e você fazemos é anunciar a palavra para que pessoas sejam resgatadas das mãos do inimigo. A mesma guerra entre o bem e o mal. Esse mesmo fato acontece com nós cristãos hoje. Claro que nós teremos provações. Jesus disse que os dias que antecederiam a sua volta seriam marcados por guerras, rumores de guerras, pandemias, doenças, brigas, conflito entre as nações, e nós vemos todo dia isso acontecer nos noticiários. Mas mesmo assim, no tempo de Micaías, o verdadeiro conflito é o espiritual. E hoje, meus amados, olham na televisão. Nós vivemos numa época no qual os verdadeiros valores morais e espirituais estão sendo completamente invertidos. Olha o que querem fazer com as nossas crianças, com as nossas famílias. Comportamentos escandalosos são assumidos publicamente. E aqueles que os adotam procuram impor isso para a sociedade. Meus amados, nós temos que entrar em guerra contra o que querem fazer contra as nossas crianças, nossas famílias, o que querem impor nas nossas vidas. A palavra de Deus diz o contrário do que estão querendo anunciar aí fora. Por isso, a nossa verdadeira batalha é pelos corações, pelas mentes dos homens e mulheres e crianças inocentes. Ela não acontece em campos longínquos de guerra, mas sim nas praças, nas ruas, na sala de aula, nos escritórios de trabalho. E todos nós somos chamados por Jesus a estarmos envolvidos nessas guerras. O que um cristão em tempos de guerra pode esperar então? E o que é mais importante? O que esperar de um cristão em tempos de guerra? Que ele cruze os braços e não se envolva? Ou que ele vá adiante, mesmo que isso lhe dê feridas, provações, perseguições? Nós podemos ver que o cristão, em tempos de guerra, não pode se apegar a números, e sim à verdade. Se a maioria está fazendo isso, não é uma realidade para nós. A Bíblia diz que 400 profetas se apresentaram diante de Acabe e Josafá. Uau, era um número expressivo. Mas quem eram exatamente aqueles profetas? Sabemos que eles não eram profetas do Senhor. Esses eram profetas que não conheciam a Deus. Se passavam por homens de Deus, mas eram acomodados, vendidos, mercenários. Sua preocupação era agradar os poderosos, dizer o que as pessoas queriam escutar. Estavam possuídos por um espírito de mentira, mas estavam em maioria. Mas Micaías, o profeta, não se apegou a números, mas sim à verdade. Mesmo que estamos na igreja com um menor número, nós temos que nos apegar à verdade da palavra de Deus. Mesmo que estejamos em minoria, mas nós somos servos do Deus Altíssimo. Então apegue-se à verdade, mesmo sabendo que a maioria das pessoas prefere viver em mentiras. Nós não podemos ter medo de defender a verdade. Não devemos ter receio de estarmos em menor número. Nosso compromisso deve ser com Deus e com a verdade.
Jamais podemos nos deixar iludir com mentiras, porque quando nós vivemos para agradar a Deus, Deus se agrada de nós. E uma pessoa de quem Deus se agrada é uma pessoa que Deus pode usar. Ele usou Micaías e deseja usar a cada um de vocês. A cada um de nós o Senhor quer usar neste mundo de trevas, de mentiras. Será que nós realmente nos apegamos fielmente à verdade? Um cristão em tempos de guerra precisa conhecer e proclamar essa verdade. Mesmo que nós sejamos levados a reis, como Micaías foi levado, mas precisamos atender a um conselho. Escute o que diz. Todos os profetas disseram a Acabe que ele estava no caminho certo e que Deus aprovava suas ações. Falaram os profetas mentirosos que queriam agradar. Faça a mesma coisa e vai se dar mal, disseram a Micaías. Mas a resposta dele foi a de um autêntico homem de Deus. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. O que nós devemos falar não é para agradar a poderosos, para agradar a um e a outro. Falar o que diz a palavra do Senhor. Falar aquilo que o Senhor manda do seu trono para as nossas vidas. E isso sim, nós temos que falar. Mesmo que isso muitas vezes não agrade aquele que está ouvindo. Precisamos deixar claro que Deus não é mentiroso. Ele não opera através de inverdades. Meias verdades continuam sendo mentiras. Nós temos que saber de nos posicionar no centro da vontade de Deus e falar aquilo que Ele quer falar. Mas como um servo autêntico de Deus, Micaías estava comprometido em conhecer e proclamar a sua verdade para o rei Acabe, para Josafá. Não importa o que os homens pensam, o que os homens dizem e acreditam, e nem mesmo o que nós pensamos. O que realmente importa é o que Deus diz. Ser odiado naquela época pelo terrível rei Acabe não caiu mal no currículo de Micaías. Ele não se importou. Assim nós vamos ser fiéis ao Senhor. Temos que estar preparados para situações assim, em que as pessoas não vão gostar de ouvir a verdade de Deus. Mas é nesse momento de perseguição, de luta, de combate entre o bem e o mal que o Senhor está forjando o nosso caráter, que o Senhor está nos preparando, nos capacitando. De acordo com a Bíblia, o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, diz Amós 3:7. E é nisso que nós temos que nos basear. Ao contrário dos falsos profetas que acreditavam que podiam manipular acontecimentos futuros, manipular as ideias dos outros através de palavras, rituais, Micaías e nós conhecemos a verdade a respeito dos profetas, da palavra de Deus e de suas promessas. O cristão em tempos de guerra deve estar disposto a pagar o preço pela sua fidelidade a Deus. Não importa as circunstâncias. Assim como Micaías se apegou à verdade e proclamou a palavra de Deus, nós também, mesmo que isso tenha um preço. Ele foi agredido por Zedequias, foi aprisionado por Acabe. E nós, servos e servas de Deus, precisamos saber que sim, a fidelidade com o Senhor tem um custo. E muitas vezes, por não falar o que o mundo quer ouvir, podemos ser criticados, perseguidos, processados ou até encarcerados. Mas de acordo com a própria palavra de Deus,
todos os que querem viver piamente, fielmente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós lemos em 2 Timóteo 3:12. E você está disposto a ser forjado como um verdadeiro soldado, guerreiro de Deus nessa guerra? E está preparado e disposto a pagar esse preço? Muitas vezes ficamos tristes, abatidos, quando nós sofremos perseguições e falamos para o pastor ou para um líder: o povo está triste comigo, zangado. Mas lembre-se, na época do Novo Testamento, as pessoas não ficavam só zangadas. Elas atiravam os cristãos nas arenas e os penduravam em cruzes e os atiravam aos animais. Do que realmente estamos nos queixando? Porque talvez alguém virou a cara para nós? Sim, meus irmãos, minhas irmãs, a obediência, a fidelidade tem um preço. Tem um preço. Mas há algo que nós temos que atentar. A desobediência também tem um preço. E o preço da desobediência é muito maior. Micaías foi agredido, mas o que aconteceu com o falso profeta que o agrediu? Teve que se esconder de câmara em câmara para salvar sua vida. No dia em que os exércitos de Israel e Judá foram derrotados e os sírios promoveram uma carnificina. Micaías foi preso, mas o que aconteceu com o rei que o prendeu? Foi morto na batalha, atravessado por uma flecha. Acabe morreu exatamente como o profeta havia anunciado. E os cães lamberam o seu sangue. A palavra de Deus jamais falha na vida de um cristão. Cumpre sempre o seu propósito, quer as pessoas escutem ou não. Veja o que diz em Isaías 55:11. Ali o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Meus amados, a palavra do Senhor jamais falhará. Se aqui está escrito, assim sucederá. A palavra de Deus na boca dos seus servos, na minha, na sua, sempre tem duas finalidades. A salvação daqueles que querem buscar o Senhor, aqueles que se arrependem, aqueles que professam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, mas também anuncia a condenação daqueles que endurecem o seu coração e não querem se voltar ao Senhor. E essa palavra jamais é desperdiçada. Ela foi anunciada e assim será. Assim como Micaías, nós, cristãos desse século, vivemos em tempos de guerra entre o bem e o mal. O mundo não precisa que nós pensemos como ele pensa, como ele age, como ele fala, mas que nós vivamos exatamente como Deus quer que nós vivamos. O mundo precisa que eu e você sejamos sal e luz. O mundo precisa que a igreja permaneça firme como um farol e que os crentes não se curvem diante das ideologias, dos comportamentos pecaminosos que o mundo está anunciando. Por isso, meus amados, não nos apeguemos ao que o mundo diz. Nós teremos que estar dispostos a constituir talvez uma minoria que se apega à verdade de Deus. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente e anunciá-la com ousadia. E
propagar, sem termos medo, vergonha. Nós temos que anunciar. E nós deveremos estar, sim, dispostos a pagar esse preço da fidelidade, da obediência, lembrando que o preço da infidelidade é infinitamente maior e é eterno o preço. Que não falte para nós o amor, a compaixão por aqueles que vivem no erro e precisam ser alertados. Alerte, meu irmão. Anuncie. Precisamos ter coragem para anunciar a verdade que liberta, transforma, restaura. E a fé para lembrar que mais que o mundo pareça totalmente desgovernado, há um Deus assentado no trono do universo, o qual encaminha todas as coisas para o final que Ele mesmo estabeleceu. Portanto, meus amados, cristãos em tempo de guerra, avante, coragem, prossigamos firmes nesse propósito que o Senhor destinou a mim e a você, movidos por essa compaixão, amor ao próximo que ainda está perdido, movidos por coragem e fé. Portanto, hoje, meus amados, que caia em nosso coração que o que Deus quer é que nós cumpramos a nossa missão. Mesmo que em tempos de guerra podemos ser ameaçados, mas com o passar do tempo nós vamos permanecer fiéis, nós vamos conseguir os aplausos do céu. Nós não queremos aplausos do mundo, nós queremos aplausos, o sim e o amém do nosso Pai Celestial. Pense nessa palavra, nesse dia, e não tenha medo. Não fique triste se o mundo se levanta contra você. Continue mesmo assim, porque Deus te recompensará. Deus abençoe você, em nome de Jesus.